Disciplina História Regional. História da região do Contestado. Podemos localizar no mapa Santa Catarina onde se localiza a região do Contestado. A origem do termo contestado, assim denominada, é a região no meio-oeste de Santa Catarina, localizada no Alto Vale do Rio do Peixe, na divisa com o Paraná. O nome deu-se devido aos conflitos existentes no final do século XIX e início do século XX, sendo as causas da questão dos limites entre Brasil e Argentina, e posteriormente esta mesma causa entre Paraná e Santa Catarina, o messianismo religioso com os monges, e principalmente a construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. O início do povoamento da região. A região inicialmente era habitada pelos índios Xoclém e Caigangue, como podemos ver nas fotos, com os tropeiros que vinham do Rio Grande do Sul, levando o gado para São Paulo, principalmente para a região de Sorocaba. Esses tropeiros passavam pela região e muitos deles fixaram residência ficando nas fazendas existentes nesta região. E, principalmente, com o início da construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Estrada essa que teve como pagamento pelo governo federal a exploração das riquezas das suas margens. Existem hoje inúmeros documentos e obras literárias sobre a história da região que nós nos referimos. Também, na região, em cada cidade existe um museu que retrata e guarda peças e documentos que retratam a história do povoamento da região do Contestado, a qual convidamos os alunos a fazer uma visita. Disciplina Geografia. Geografia do Contestado. O objetivo: apresentar aos alunos a localização geográfica da região do Contestado, palco da guerra ocorrida entre 1912 e 1916. A região, conhecida como região contestada, faz parte de um espaço geográfico localizado entre os estados de Santa Catarina e Paraná. No começo do século XX, houve um violento conflito de terra que envolveu poceiros, pobres, negros, mestiços e indígenas, numa área de 25 mil quilômetros quadrados, região disputada pelas províncias do Paraná e Santa Catarina. Desde a formação no Império Brasileiro, as províncias de São Paulo e Santa Catarina não conheciam seus limites. Em 1853, com a criação da província do Paraná, desmembrada de São Paulo, abriu-se o debate sobre a linha limítrofe, discussão que passou a ser mais acirrada entre as duas unidades da Federação após a proclamação da República. A questão envolvia o chamado território contestado, localizado entre os rios Iguaçu ao norte e Uruguai ao sul, da Serra Geral a leste até a fronteira com a Argentina a oeste, na época sob a administração paranaense. Enquanto as partes discutiam fórmulas para resolver o assunto, o Império havia decidido em 1879 que, provisoriamente, caberia ao Paraná administrar as terras a oeste do Rio do Peixe. Chamou-se Contestado a área de 40 mil quilômetros quadrados disputada por Santa Catarina e Paraná. Além de terras, havia em jogo grandes florestas de madeiras nobres e imensos ervais nativos que produziam erva mata. Território contestado é toda a ampla área geográfica no tempo presente integrante das regiões do sul e sudoeste do estado do Paraná e do norte e oeste do estado de Santa Catarina, que foi objeto da questão de limites entre Paraná e Santa Catarina, conforme o mapa na sequência. O mapa apresenta a região envolvida na Guerra do Contestado, considerando desde a cidade de Palmas, no Paraná, até Timbó Grande, em Santa Catarina. A guerra, ocorrida no início do século XX, foi decisiva na formação dos territórios de Santa Catarina e do Paraná, além dos denominados como Região do Contestado Catarinense e Sul Paranaense. Disciplina Português. Tema: os caboclos e as figuras de linguagem.
Figuras de linguagem são recursos que tornam as mensagens emitidas mais expressivas. Subdivide-se em figuras de sons, figuras de palavras, figuras de pensamentos e figuras de construção. Objetivo: reconhecer as figuras de linguagem e auxiliar na compreensão dos textos literários, bem como a beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras na época do contestado. Catacrese é a atribuição de um significado um a um, termo já existente e consagrado. É o emprego de uma palavra no sentido figurado por não haver um termo próprio. Exemplo: o João Maria era um cabeça de bagre. Metáfora é uma comparação implícita, não tem o termo que torna implícita a comparação. Estabelece uma relação de semelhança ao usar um termo com significado diferente do habitual. Exemplo: a cabocla Teresa é uma flor. Comparação é parecida com a metáfora. A comparação é uma figura de linguagem usada para qualificar uma característica parecida entre dois ou mais elementos. No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão, como parecia, tal qual, assim, etc. Exemplo: o olhar santo do João Maria parecia como a lua, brilha maravilhosamente. Metonímia é a substituição de um produto pela marca. Exemplo: vamos tomar um Nescau? Nós não tomamos o Nescau. O Nescau significa tomar leite com o chocolate. Onomatopeia é a imitação de um som. Exemplo: pá, 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 som da espingarda do contestado. Perífrase é a troca de um nome por uma circunstância, um título ou uma qualidade a que se refere. É uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. Exemplo: cidade de sangue, terras do contestado. Ou sou fã do Santo João Maria. Ou todos nós somos fãs do rei do futebol. Um exemplo: Rei Pelé. Sinestesia, mistura de diferentes expressões sensoriais. Exemplo: o doce som da chuva. Olhe o som da espingarda. Nós não olhamos o som da espingarda, nós ouvimos o som da espingarda. Montagem de texto: Rosângela da Cunha. Edição: João Paulo Gonçalves e Ricardo Pereto.